Em tempos de crise, o poder público deve buscar privatizações, terceirizações, OSs, as organizações sociais. É isso que vamos discutir hoje aqui no programa Opinião. Para debatermos esse assunto tão importante, nossos convidados são o economista Bruno Fleury, que sempre atende o nosso convite. Também temos com a gente o deputado Santana Gomes, do PSL, e também o deputado Luiz César Bueno, do PT. Bom, muitos defendem o Estado mínimo. Todo mundo falando nisso, se não todo mundo, a maioria. Isso é salutar, isso é necessário, isso é fundamental para a recuperação, para minimização dessa crise que está aí? Quem gostaria de começar? Eu acho que o Estado, de uma maneira geral, ele tem suas limitações. Eu acho que ele contribuiu com... Porque o Estado já percebeu que ele não tem capacidade de fazer uma grande gestão, principalmente na área empresarial, né? As empresas que ele acaba tendo. Então, acho que o Estado tem que sair mesmo. Hoje eu vejo que o Estado tinha que ficar só com a segurança pública. Deputado Luiz? Olha, eu acho que uma das principais importâncias do Estado é garantir o emprego, é garantir a renda automaticamente com a parceria com a iniciativa privada. O Estado ele tem que possibilitar o desenvolvimento econômico, possibilitar a distribuição de renda, possibilitar que os empresários tenham lucro, que as indústrias produzam, que o comércio exterior seja cada vez mais intenso. E eu fico preocupado, Murilo, recentemente, porque houve um processo intenso de fim das empresas estatais. E quem absorveu essas empresas estatais, boa parte, foram consórcios liderados pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior. Essas empresas cresceram muito no mundo. A Odebrecht, por exemplo, ela toca aqui em Goiás as concessões do esgoto, é responsável pela concessão para a construção do VLT no eixo Anhanguera. Ela tem um setor de genética importante que está trabalhando a questão do biodiesel, ganhou recentemente e construiu o aeroporto de Miami, tem contratos na área de armas da indústria bélica com os Estados Unidos, com o Oriente Médio. A Mendes Júnior toca obras importantes em Angola, em Moçambique e outras empresas. Enfim, nós construímos empresas privadas poderosas. E agora, recentemente, nós estamos perdendo esses contratos para as empresas chinesas com esse escândalo de corrupção, e eu acho que é importante passar a corrupção a limpo, mas a corrupção ela deve punir os representantes, os seus diretores. Agora, a empresa, ela não pode deixar de gerar emprego. Então, quando eu vejo contratos da indústria bélica, contratos importantes que geram emprego, sobretudo no setor naval, ir embora para empresas chinesas, empresas norte-americanas, contratos da Mendes Júnior no Iraque, na África, ir embora e o Brasil perder essas divisas, eu fico preocupado. Eu acho que o Estado ele tem que intervir fundamentalmente na proteção das suas empresas, as empresas brasileiras, e na garantia do desenvolvimento econômico com justiça social. Bruno Fleury. Bom, o Estado foi o grande indutor do desenvolvimento. Isso é, historicamente, os países como o Brasil, no começo onde a iniciativa privada não era tão pujante como as nações europeias e nos próprios Estados Unidos, foi preciso que o Estado realmente usasse o seu poder de intervenção para poder fazer a economia rodar e até mesmo atrair novos investimentos. Não dava para atrair indústrias, por exemplo, a indústria automobilística, como o Juscelino fez, sem que nós tivéssemos condições de infraestrutura. A gente precisava de energia, precisava de usinas siderúrgicas, precisávamos de estrutura de formação de mão de obra. Então, assim, o Estado teve que prover isso, porque nós não tínhamos investidores, não tínhamos capital, não tínhamos poupança suficiente para isso, e o Estado foi o grande indutor desse desenvolvimento. O custo disso
a gente sente até hoje, que foi o endividamento, né, a dívida externa, a dívida que o poder público, internamente nós não tivemos que buscar capital lá fora, essa coisa toda. Então, mas isso alavancou o crescimento do país, né? Grandes, a Companhia Siderúrgica Nacional, as usinas hidrelétricas, a própria Petrobras, quer dizer, essas empresas estatais que foram criadas, e o Estado construiu estradas, construiu linhas de transição e assim por diante, para poder dar suporte a esse desenvolvimento, até um determinado momento. Chegou num determinado momento em que a estrutura orçamentária do governo não permitiu mais que ele fosse sócio desses empreendimentos. Porque ou ele investia nesses empreendimentos ou ele investia nos gastos essenciais da população. Ele tem que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. E os programas de desestatização, de privatização, como queiram, começou lá no governo Collor. Collor foi o primeiro que defendeu essa bandeira e começou o processo. De lá para cá, todos os governos fizeram isso, com um nome ou outro, mas fizeram. Inclusive no governo PT se deu o nome de concessão, na verdade, é um mecanismo de transferência. É uma continuidade, né? É uma continuidade. Então houve um processo contínuo de desmobilização desses capitais para que realmente o investimento privado ajudasse o governo no processo de manutenção desse sistema funcionando. É importante você buscar isso. Hoje, o papel mais importante do poder público é não atrapalhar, criar condições para que o segmento empresarial, como disse o deputado Luiz César, possa investir e crescer e dar garantia de que essas empresas tenham condições de continuar sobrevivendo. Bruno, mas evitando, inclusive, esse processo que nós estamos sofrendo de pressão da China, por exemplo. Bruno, mas a minha concepção também é que o poder público, o Estado também percebeu que ele realmente é um péssimo gestor. Porque quando ele começou, é só a gente avaliar qual que realmente é uma empresa do Estado, que o Estado hoje mantém, que ela tem lucro, que tem resultado. Eu vejo que o Estado fez a parte dele, da minha concepção, e agora, como você falou, o Estado agora tem que, sabe, tirar esse elefante, esse peso e passar para a sociedade. Acho que é importante. Senhores, o Estado não consegue, de forma alguma, ser eficiente? Eu acho que não é papel do Estado ter lucro com qualquer tipo de concessão. O papel do Estado é fazer um serviço de segurança pública, de educação, de infraestrutura, de transporte com eficiência. Eu não sou contra a privatização, mas eu acho que ela tem que ter critérios. Eu quero citar aqui um exemplo. De Morrinhos a Caldas Novas. É uma rodovia que, se duplicada corretamente, ela vai dar lucro. E tá então, sendo duplicado, é correto uma empresa, o empresário, ir lá, construir, pôr o dinheiro, não gastar um centavo do dinheiro público e depois explorar por 30, 40, 50 anos. Agora, eu não acho correto o governo pegar dinheiro da educação, da saúde, construir essa duplicação, deixar ela um tapete redonda e depois passar para a empresa apenas para pôr o guichê para cobrar pedágio. Quem é que não quer um negócio desse? Eu acho que o processo de privatização tem que ter a devida contrapartida. Se vai privatizar presídios, tudo bem, que faça a construção com presídios com recursos privados e faça a devida cobrança, não vejo problema. Agora, o que não é justo é a contrapartida do Estado ser 100% e a contrapartida da iniciativa privada ser apenas seu gestor. Aí é um atestado de incompetência do Estado. E aí eu quero colocar claramente, o governo federal fez um modelo de transferência da concessão da BR-153, por exemplo, foram quase 3.000 quilômetros de rodovia. A parte que o governo federal duplicou, imediatamente eles começaram a cobrar o pedágio. Já era para ter começado a duplicação do trecho Anápolis até Porangatu. E isso não acontece. Quantas vidas não são perdidas mensalmente naquela que é chamada rodovia da morte? Isso mostra que, além da concessão, tem que ter uma fiscalização rigorosa. Daí a importância de vocês, TV Assembleia, a casa toda, e aqui cumprimento o economista Bruno Fleury, o meu colega deputado Santana, por estar nesse debate, por entender
que, além da concessão, é necessário ter uma fiscalização rigorosa. Mas eu entendo que acho que toda situação que envolve o Estado, ou que envolve qualquer empresa, se não houver fiscalização, a sociedade acaba perdendo. Eu vejo assim, eu acho que é necessário, por isso que existe o Poder Legislativo. Função nossa do Poder Legislativo, a prerrogativa principal é fiscalizar. Acho que esse desvio de função, quem acaba perdendo mais é a sociedade. Bruno, Olha, Bruno, eu vou pedir só um minutinho, por gentileza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Estamos debatendo privatizações, terceirizações. No bloco anterior, o economista Bruno Fleury queria fazer uma intervenção e eu pedi só um minutinho, agora a palavra é sua. O deputado Santana está falando aqui da questão do monitoramento, da fiscalização, do acompanhamento. Olha, programa de privatização, se não tiver uma estrutura, aliás, é o seguinte, essa estrutura tem que ser anterior ao processo. Uma coisa que foi desenhada muito bem no governo Fernando Henrique foi isso. O programa de desestatização veio acompanhado da criação das agências reguladoras. A agência reguladora é a instituição que vai fazer todos os estudos prévios ao processo de concessão ou privatização. Eu fui diretor de uma agência reguladora, estudei bastante esse assunto de concessão e terceirização. Então, essa agência é que vai definir o modelo do contrato, vai definir, inclusive, o cálculo da tarifa, certo? E a forma como isso vai ser reajustado e quais serão as condições dessa concessão ou dessa terceirização. Essa agência reguladora, ela é responsável pela fiscalização da execução do contrato e fazer com que o contrato seja executado de acordo com o interesse público e da sociedade. O que não pode, e é o que vem ocorrendo aí de uns tempos para cá, é o desvirtuamento do papel das agências reguladoras. O cidadão que vai para uma agência reguladora, o espírito dela, e isso não é no Brasil, a agência reguladora existe no mundo inteiro, esse sistema, no Japão, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, tem vários países que têm isso, Estados Unidos tem muito, e na Europa. O cidadão que vai para lá, primeiro, tem que ser uma pessoa de notório saber, conhecimento daquilo. Não dá para o cara ir para uma agência reguladora de energia elétrica
entende de energia elétrica, ligar o aparelho na tomada. Se ele conhece Nunca passou saneamento, por né? uma coisa de energia elétrica, nem que saneamento de água, essa coisa toda. O cidadão vai para lá e fica lá querendo alterar regras que são técnicas ou querendo estabelecer esquemas que não têm a ver com o interesse público naquele processo. Então, a agência reguladora é uma instituição que não pode ser aparelhada em hipótese alguma. Porque senão, a gente vai ver o que a gente está vendo aí. A coisa dá com os burros na água. Os contratos de concessão são os contratos que a gente questiona muito. As empresas que assumem isso, assumem com outros objetivos que não aquele específico, que é oferecer um serviço de qualidade com uma tarifa que o cidadão possa pagar, cumprindo o contrato de concessão. Então, isto precisa ser acompanhado. A agência reguladora é uma agência de Estado, não é uma agência de governo. Constitucionalmente, ela foi criada dessa forma. As pessoas que estão lá têm mandato, exatamente para não ter o quê? A interferência política para que ele possa exercer o papel. Elas devem ter autonomia administrativa e financeira. Isso está lá escrito na Constituição e na definição da agência reguladora. O que a gente O pensa... que ocorre, deputado, só concluindo? O que tem acontecendo de tempos para cá é que as agências começaram a virar cabide de emprego. Eu ia falar isso aqui pra Indicação você, de pessoas em fim de carreira. O cidadão vai para lá e ele não vai cumprir o papel dele. E as agências reguladoras, de uns tempos para cá, passaram a ter papel decorativo no processo. Quem dita a regra é o Poder Executivo. E aí ele dita uma regra que não vai funcionar, não vai acontecer. E a agência faz de conta que monitora, faz de conta que fiscaliza, porque não é ela que dita a regra para aquele processo. Então, esse processo precisa ser revisto. As agências reguladoras devem voltar a assumir o papel pelo qual elas foram criadas. Caso contrário, eu temo por esses processos de privatização. Concorda ou não, deputado? Sim, eu acho que a fiscalização ela deve ser intensa. O processo de privatização que houve, ele não teve continuidade e foi totalmente dissequenciado, vamos dizer assim. E em determinados momentos houve resultados, em outros momentos não. Por exemplo, nós não poderíamos jamais, na minha opinião, ter privatizado a malha ferroviária. Por quê? Porque a iniciativa privada, em nenhum momento, demonstrou interesse de fazer investimentos na malha ferroviária. E os países desenvolvidos, todos eles que se desenvolveram, precisaram de uma malha ferroviária. Inclusive transporte passageiro, né? Sim, para transporte passageiro, inclusive para fazer frente a um custo entre o transporte rodoviário e o transporte aéreo. O transporte ferroviário é determinante para o investimento. Eu sou contra o Estado como controlador de um balcão de contratos. Eu acho que o Estado ele tem que ter algumas funções. Eu acho que limpeza urbana, saneamento básico, energia elétrica, isso pode ser tranquilamente terceirizado, privatizado, e põe telecomunicações também, que já foi. Transporte, infraestrutura, portos, isso pode ser uma parceria público-privada, onde faltar dinheiro privado, o governo faz uma contribuição, aonde a iniciativa privada poder entrar totalmente, entra. Agora, educação, saúde e segurança, isso é papel, função prioritária do Estado. E aí nós Que temos... o cidadão que paga impostos, ele quer ter a segurança, que ele vai ter acesso à educação, à saúde e à segurança. Isso não tem jeito de privatizar. São questões essenciais que, por mais estatizante que a pessoa seja, ou por mais liberalizante, ele não pode abrir mão dessas três funções. E aí, deputado, me permita, temos um contraditório aqui, porque lá no início do programa o senhor falou que defende apenas a segurança, Por exemplo, como dever do Estado. Saúde e educação, não. Sou favorável à privatização. Vou dar só um exemplo. Nós moramos em Goiânia. Saúde, Nós educação temos hoje o pode ser Hugo aí, mercadoria. o Hugo que todo mundo sabe que há mais ou menos uns 2 anos atrás, antes do governo Marconi, por exemplo, todo dia você via lá, ali era um amontoado de gente. Depois que houve essa privatização, que as OS assumiram, eu acho que a saúde do Estado de Goiás hoje está entre as melhores do país. Eu vejo que tem que haver essa mobilização, a iniciativa privada tem que participar. Educação. Saiu aí que 100 a 70 pior ou melhores educação do mundo.
Nós temos aí... A colocação do colocação, Brasil, né? você viu, né? Colocação do Brasil. Então nós temos uma aula de educação e vamos continuar com esse mesmo modelo. Você tem que mudar o modelo. Acho que nós não temos que pensar que tem que fazer, que o Estado tem que arrumar emprego para professor. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, nós temos que dar solução para a sociedade. Eu acho que nós não podemos, nós políticos, eu acho que eu estava aqui vendo o Bruno falar e fiquei imaginando as agências reguladoras. Realmente, Bruno, tem que haver, nós políticos não temos capacidade de ter essa noção técnica de agência reguladora. E essa é uma área totalmente para técnicos. Antes de voltar aqui no deputado Inclusive, César a agência... Bueno, eu queria saber a sua opinião, Bruno Fleury, sobre a trazer questão da educação, saúde e segurança. Eu vou falar sobre isso, mas, assim, inclusive porque a Assembleia Legislativa aqui tem responsabilidade. Nós temos uma agência reguladora estadual e, para ser nomeado lá conselheiro, ele precisa ser aprovado aqui na Assembleia. Inclusive, Quem há aprova poucos os dias nomes, foi votada aqui no quem aprova plenário esses uma nomes é a recondução. Assembleia. Então, se por acaso alguém estiver lá e que não tem a devida competência, a Assembleia aqui que passou, Tem passou participação, recibo né? nesse processo. Tem Então, participação. Ô, Bruno, é importante ter essa que a população consciência, saiba né? disso. Eu não tinha essa No governo consciência. federal é o Congresso Nacional que aprova, né? As pessoas que vão para lá. É como se fosse uma indicação para o Tribunal de tem o papel Contas. de sabatinar. Sabatinar. Aquele que vai Quando pra fui lá. sabatinado nessa casa aqui, ao contrário de ser sabatinado, eu fui só receber parabéns por assumir o cargo, né? Sua história também. Aí né, fiz um Bruno? discurso É uma e tal. crítica que você está falando? É uma Não, crítica? então, Eu estou colocando um fato concreto que ocorreu. Mas a sua Eu, história também, inclusive, né? estudei bastante, porque eu fui um dos primeiros diretores, estudei muito o assunto e vim para cá Bom, preparado então, para poder antes responder daquele qualquer assunto, pergunta. Então, antes daquele assunto, eu pergunto para os Eu dois. esperei alguém me perguntar e nada. Né? Nesse caso, então, eu pergunto para os dois. Como é que a casa fica com uma posição dessa? Não, eu tenho dito que a Assembleia Legislativa ela tem que resgatar sua autonomia enquanto poder. Na legislatura passada, eu apresentei um projeto que gerou uma polêmica muito grande, mas que mostrou a importância que a Assembleia pode ter. Eu encaminhei um projeto de lei dizendo que o desembargador, quando for nomeado pelo governador, ele deveria ser sabatinado pela Assembleia Legislativa. Assim como o ministro do STF é sabatinado pelo Senado. Mas foi uma polêmica, porque criou-se, mas como vai colocar um juiz, um desembargador, para ser sabatinado pela Assembleia? Falou, olha, pelo menos por educação, para conhecer. O cargo lá é vitalício, né? O cargo é indicado pelo governador. Um cargo político, e votado, né? E votado pela vitalício. Assembleia. Vitalício, não concordo Da mesma com ele. forma, os conselheiros dos tribunais de contas, da mesma forma, os representantes das agências reguladoras, enfim, a Assembleia Legislativa ela tem que trazer para si as suas atribuições, porque não é o Poder Executivo ou o Poder Judiciário que elabora as leis e fiscaliza. Quem elabora as leis e fiscaliza é a Assembleia Legislativa. E o economista Bruno Fleury tem toda a razão. Não é a Assembleia ir reclamar que a agência reguladora não está fiscalizando. É a Assembleia que tem Colocar que os cobrar fiscais da correto agência ali, né? reguladora que ela tem que Exatamente. cumprir a sua função, porque o Concordo. papel de fiscalizar é papel da Assembleia Concordo. Legislativa. Ele é agente, é auxiliar, né? Auxiliar da casa. A agência reguladora ela vai dar o suporte à casa, porque esse papel de fiscalizar realmente é um papel da prerrogativa específica do Poder Legislativo de fiscalizar a estrutura do governo. Daí o economista Bruno, aqui de uma forma muito cortês, né, chama atenção. Olha, eu fiquei 2 dias estudando, pensei que vocês iam me fazer uma baita de uma sabatina e chego aqui e só recebo parabéns e elogios. Mas, Ou Bruno, seja, mas- a Assembleia deveria procurar não, mas saber não, qual que era o posso plano de falar? trabalho, Qual que é o meu plano de qual que eram trabalho? as metas, o que ele iria fazer. O senhor falou em entendeu? cortesia, mas eu entendi uma fina ironia, né? Talvez até um Não, tapa mas de o Bruno, pelica, mas o né? Bruno Não, mas também... eu contei um fato concreto. mas o Bruno Eu falou o fico- seguinte... Eu fico preocupado, porque... Mas eu entendi Não, também. se o que depende da aconteceu indicação com ele dele, né? acontece com os outros, alguém que indicou. fiscalização nós vamos ter? Não, mas Então assim, daí chamar os mas colegas eu acho para a indicação. esse papel, para fiscalizar de fato. Senhores, só um minutinho, o debate tá bom, mas nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana.
Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Estamos debatendo privatizações. Vamos voltar agora com o economista Bruno Fleury, que no bloco anterior eu tinha pedido sua opinião em relação ao que deve ser papel e função do Estado. Há uma divergência aqui entre os deputados. Santana Gomes entende que deve ser apenas segurança pública. O deputado Luiz César Bueno já entende que deve ser segurança pública, saúde e educação. Sua visão? Bom, eu acho que o Estado tem um problema, o Estado está com um problema grave colocado em suas mãos. E não é o Estado de Goiás. Nós vimos aí o governador de Minas baixando um decreto lá de colapso financeiro do Estado. Rio Grande do Sul já está nessa situação há muito tempo. Rio de Janeiro decretou calamidade financeira também. E nós estamos vendo isso ocorrendo no país como um todo em função dessa crise econômica violenta. Mas isso era uma tragédia anunciada, tendo em vista que no poder público, eu passei pelo poder público e acompanhei isso de perto, estudo muito esse assunto, a gestão orçamentária ela é sempre pensada do ponto de vista de um cenário otimista. Então, somente? Como a economia ela vive de ciclos, tá? Verdade. Você tem que estar preparado para o ciclo de baixa, quando a economia estiver quando a produção, a comercialização, de reduzir a arrecadação de impostos. Agora, o poder público tem uma situação complicada. Ao contrário das empresas, ele tem uma série de despesas que são obrigatórias e que crescem mesmo se o Estado não fizer nada. Salário cresce vegetativamente, a população cresce e a demanda por educação, saúde e segurança cresce na mesma proporção e a arrecadação não acompanha isso, principalmente se houver uma estagnação na economia. Não acompanha nem quando está a economia em crescimento, imagina quando ela está estagnada ou está em recessão como nós estamos agora. Ele tem que dar um jeito. Para a folha de pagamento não existe empréstimo bancário, não existe financiamento e mesmo que se faça um financiamento o Estado consegue pagar aquele mês e os meses que virão. Então existe uma situação realmente crítica, caótica que precisa ser resolvida. A educação, saúde e segurança, eu acho que são responsabilidades efetivas do poder público. Pode fazer alguma experiência? Pode. O Estado de Goiás fez uma experiência com a parte da saúde, não com toda, fez uma experiência com hospitais públicos, que é uma parte do sistema de saúde. O sistema de saúde é muito maior do que isso, né? Vai da atenção básica, vai lá do Programa Saúde da Família até a questão dos hospitais de referência. Essa parte aí funcionou bem. A outra parte, o Estado precisa estar à frente dela, com toda a sua infraestrutura, seu pessoal, bancando isso e fazendo isso funcionar. Esta outra parte, que envolve estados e municípios, não está funcionando bem. A população sente que não está funcionando bem, ela não está sendo bem atendida. Este primeiro atendimento. Porque lá o hospital público é a parte final do processo. Ele entra lá pela prefeitura, vai passando por uma série de etapas até chegar nos hospitais de referência. Isso aqui está funcionando bem com essa experiência. Para cá precisa resolver. E isso requer muito dinheiro. Educação, mesma situação. Pode fazer uma experiência? Pode. Vamos testar aqui para ver se funciona. Isso vai
melhorar o ensino, dar uma qualidade melhor ao ensino. Estamos a reboque do processo de desenvolvimento econômico porque o Estado não investiu em educação 30 anos atrás. Se investe em educação hoje, o resultado é daqui 15 anos, quando o cidadão chegar no mercado de trabalho. Então você está investindo hoje para receber o retorno lá na frente, daqui 15 anos. O governo tem que pensar. Então nós estamos atrasadíssimos nesse processo. Se nós vamos trazer investimento privado para dentro desse processo, para recuperar o tempo perdido, não vejo não vejo problema nenhum nisso. O Estado sozinho não está dando conta. Vem cá, investidor, me ajude aqui nesse processo. Precisamos de ter, não adianta, desenvolvimento econômico sem educação, nós não vamos chegar lá nunca. Nós não vamos atingir um grau de desenvolvimento econômico nesse país sem investimento maciço e violento. Precisamos de melhores escolas, precisamos de investimento em infraestrutura, precisamos de salário, o professor precisa ganhar bem, não dá para o professor ficar ganhando o que ganha hoje. Né? Eu acho uma vergonha a gente ver uma série de funções públicas aí, o pessoal brigando. Fala de. Resolveu lá. Tá certo que é um processo de retaliação do Renan, esse negócio de mexer com super salário. Isso já devia ter sido discutido lá atrás. Porque esse negócio de super salário não é de hoje. Muitos anos que a situação é essa. Tem uma casta no serviço público, em algumas estruturas, que ganham um salário milionário, enquanto lá, vai nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Itália, na Holanda, vê quanto ganha um professor, ganha igual um juiz. Por que aqui o professor tem que ganhar salário de miséria? Eles é que vão fazer esse país mudar de cara. Se nós não fizermos essa mudança, e se vai ser com dinheiro público ou com dinheiro privado, não interessa. O interesse é que educação e saúde, que é coisa que a população precisa e sente na pele, precisa ter uma mudança radical, uma reviravolta nesse processo. Se o poder público vai pegar a parceria com as empresas privadas, ótimo. E já existem hoje muitas empresas, através de fundações, que já fazem isso, que já atuam nessas em áreas, né? Em ensino primário, ensino médio, tem várias empresas, tem bancos que têm fundações aí com várias escolas, todos, tem empresas de siderurgia, tal, porque um monte de empresa que já está atuando nisso, independente do poder público chamar. Se o poder público chamar, eu tenho certeza que mais gente vai vir nisso, porque isso é retorno para as próprias empresas. Todo empresário está interessado nisso. Como é que nós tivemos um colapso aí naquele momento que nós tivemos esse período aí breve, até 2010, que nós tivemos um crescimento econômico aí razoável, nós tivemos um colapso aonde? Qual foi o cerne da nossa crise? Desenvolvimento econômico. O governo estabelece a política macroeconômica, que são o equilíbrio fiscal, as metas de inflação, estabelece uma política de juros, política macroeconômica. Onde nós barramos? Na política microeconômica, onde faltou mão de obra. Não tinha mão de obra preparada. Nós chegamos no limite, as empresas chegaram no ponto e falaram assim, não produzo mais. Nós tínhamos as pessoas querendo comprar e as empresas não dando conta de produzir. E não davam conta de produzir, tinha uma série de outras coisas, taxa de juros, uma coisa, mas principalmente porque não tinha mão de obra qualificada. Então, meu amigo, se o Brasil não começar a raciocinar nesse sentido, nós vamos ficar nesse voo de pato, como se diz na gíria. Verdade. Voo de pato. Crescemos um pouquinho, caímos, crescemos um pouquinho, caímos, crescemos um pouquinho, caímos. Senhores, nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria, antes desse encerramento, trazer aqui, principalmente para os deputados Santana Gomes e Luiz César Bueno, e aí eu quero até contar uma experiência própria. Cada vez que eu gravo um programa aqui, ou que a gente faz uma participação ao vivo, uma reportagem que seja, a gente sente o seguinte, deputados, a Assembleia precisa ser mais protagonista, principalmente naquilo que o senhor falou, nos debates, nas discussões de temas importantes, e é o poder que está mais próximo da população. Uma pessoa hoje, se ela quiser falar com o presidente do Tribunal de Justiça, não fala tão rapidamente. Com o governador, muito menos. Agora, com o deputado, fala-se rapidamente. O que está faltando para a Assembleia Legislativa ser protagonista nisso, deputados? Eu acho que ela falta independência, né? Esse não é o grande tem. problema. Independência, eu acho que eu faço parte do grupo de apoio ao governador Marconi, mas nem por isso eu não sou secretário do governador, eu sou deputado. Acho que essa visão de autonomia do poder que o deputado Luiz César Bueno falou, acho que é muito importante. O senhor concorda? Concordo plenamente. Nós temos a conscientização do respeito ao parlamentar e fazer, acho que defender o governo, o projeto de governo é uma coisa. Agora, a autonomia é totalmente diferente. Eu sou deputado, eu não sou secretário de governador e tem que ter essa linha como deputado. É isso. Bom, eu também entendo que é necessário que a autonomia do poder prevaleça.
O Poder Legislativo ele tem o papel de legislar, de elaborar as leis e fazer a fiscalização. E é importante a partir do orçamento. Quando nós editamos aqui o orçamento, por exemplo, o orçamento se mexe com todas as estruturas do Estado. E está em discussão saúde, agora, educação, saneamento. Ali você pode ficar 6 meses rodando todo o Estado, fazendo as pesquisas, para na peça orçamentária você discutir com toda a sociedade. Nos Estados Unidos, eles discutem com a população através do orçamento, ou seja, são nos recursos que são liberados. E às vezes a gente aprova o orçamento aqui sem o devido debate, sem as devidas audiências, ou seja, a Assembleia ela tem que voltar para o poder, a importância do poder que ela tem. E como tu disse, na hora de cobrar, não vai cobrar do desembargador, não vai cobrar do governador, não vai cobrar do poder legislativo. Porque se as coisas não estão indo bem, os deputados têm a sua parcela considerável de culpa na crise, principalmente nesse momento de crise institucional. Eu quero aqui terminar apenas dizendo o seguinte, que eu entendo que o papel do Estado é garantir uma saúde de boa qualidade. E quando você privatiza um hospital, você diz para a empresa que ela pode gastar 100 mil. E às vezes a demanda pelo hospital vai gastar muito mais do que isso. Se é público, o servidor público se vira e atende o que precisa ser atendido. Então é importante dizer que saúde não dá lucro e ela tem que ter investimento pesado. E a iniciativa privada não vai fazer investimento se não tiver lucro. Na mesma forma, a educação e a segurança. Na educação, as melhores instituições de ensino são instituições públicas, USP, Unicamp e tantas outras. São instituições, o UNB, são instituições públicas. E agora nós precisamos urgentemente instituir o regime de tempo integral nas escolas de ensino médio, de preferência ensino profissionalizante. Uma parte do período o aluno aprende as matérias da LDB, as disciplinas básicas, e na outra parte um ensino profissionalizante, para ele ter uma opção de trabalho quando terminar a idade da fase escolar. E quem vai fazer isso é o Estado. Portanto, eu acho que o Estado deve até se liberar das outras áreas para investir pesado em segurança pública, educação e saúde. Assim, nós teremos uma sociedade com mínimo de qualidade de vida. Bom, senhores, esse é um tema que com certeza nós ficaríamos aqui a tarde toda, a noite toda, mas o nosso programa está chegando ao fim. A gente quer, neste momento, agradecer muito sua presença, Bruno Fleury, economista, que sempre está atendendo o nosso convite. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição da TV Assembleia. Muito obrigado. Também agradecemos a gentileza da presença aqui nos estúdios da TV Assembleia do deputado Santana Gomes, do PSL, ele que apresenta também um programa aqui na casa, que é o programa Vez do Consumidor. E eu quero aqui agradecer também que o Bruno acabou dando uma aula aqui de economia estatal, né? Acho que foi bom o programa. Quero agradecer ao telespectador e dizer que a TV Assembleia tem dado essa resposta. E o Luiz César falou uma coisa muito interessante. E você também. Nós temos que trazer os grandes debates para essa casa, que é o lugar do debate. É aqui que nós temos que ter soluções, porque é aqui que fazemos as leis. Então, acho que o poder legislativo tem que ser um poder independente. Acho que nós temos que trabalhar com essa convicção. E é o que eu trabalho 24 horas para, como deputado, um poder independente. Quero agradecer essa oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos também ao deputado Luiz César Bueno. Muito obrigado. Agradecer você, Murilo, meu colega deputado Santana Gomes, ao Bruno Fleury. Foi uma satisfação conversar com todos vocês. Bom, muito obrigado a todos que participaram com a gente do programa Opinião. Você pode continuar nos acompanhando no canal 61.2, canal aberto digital, também no canal 8 da NET, ou pode ainda pelo site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.